Tijolaço apresenta hoje, em 4 episódios, uma entrevista exclusiva com a presidenta Dilma Rousseff. Presidenta, nós estamos entrando em 2018, que talvez seja o ano em que nós saímos do golpe pela eleição direta de presidente da República, ou o ano em que nós prossigamos no golpe com o impedimento de eleições diretas com a participação de todos os candidatos que estão postos, especialmente aquele que lidera as pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva. O que a senhora espera desse processo eleitoral de 2018? Como você disse, primeiro eu queria cumprimentar o Tijolaço, esse blog fantástico, e dizer que para mim é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Sem dúvida, o Fernando abriu o caminho para a resposta. Se impedirem essa eleição ou se criarem casuísmos para que ela ocorra, nós teremos um aprofundamento do golpe. Porque o golpe não é um ato inaugural apenas. Tem um ato inaugural, que é o impeachment sem crime de responsabilidade, que de forma absurda e de forma evidente, cometeu um crime contra a Constituição, contra a sociedade brasileira e contra o país. Então, esse é o ato inaugural. Agora, o golpe é um processo. E a gente podia dizer até uma peça de teatro com 3 atos. O primeiro ato é esse, é a inauguração do golpe com impeachment. Mas tem um segundo ato, é por que o golpe foi dado. O golpe foi dado para executar um programa de governo que não foi eleito pela população brasileira, porque jamais o seria, porque tira direitos da população, compromete a soberania do país, fere a democracia. Então, é um golpe contra o povo, contra a soberania e contra os direitos sociais, econômicos e, sobretudo, civilizatórios do país. Então, você tem uma segunda etapa do golpe, que é o segundo ato, que tem uma reforma trabalhista, uma emenda constitucional que reduz os gastos com educação e saúde a um crescimento insignificante para as carências do Brasil. Esse crescimento é por 20 anos um crescimento só em termos reais. Agora, no resto das atividades que o Estado brasileiro tem de prover, como saneamento, transporte, habitação, ciência e tecnologia, que é o nosso futuro, para isso pode ter até queda real, queda nominal, porque você não garante sequer o crescimento real. Então, você tem uma situação gravíssima nesse segundo ato. Perda de direitos sociais, retrocesso, venda do país, o pré-sal extremamente comprometido e abertura do país para a venda das terras férteis, abre os céus do país sem nenhuma contrapartida, aprova um decreto que abre claramente, deixando evidente qual é o caráter da reforma trabalhista, quando destrói toda a fiscalização sobre o trabalho análogo à escravidão, o que mostra que mesmo que eles voltem atrás, eles vão prosseguir nesse caminho. Então, a terceira etapa do golpe é para quê? É porque não dá para vender a Petrobras agora. Não dá para vender e para alienar a Eletrobras agora. Não dá para não aplicar esse absurdo que é deixar vender as empresas públicas e o patrimônio público sem licitação nem controle. Não dá, precisa de um nível de legitimidade que esse governo não tem. Então, o que eles querem? Eles temem também uma outra questão. Eles temem que haja um referendo revogatório. Referendo revogatório esse que vai colocar em questão a base ilegítima e ilegal deste processo que garantiu essas reformas. O referendo revogatório é para voltar atrás, mas eles também estão querendo garantir que eles possam avançar. Então, por isso, eles têm um problema. Qual é o problema? Qual é o resultado político do golpe?
O resultado político do golpe é a destruição do chamado Partido da Modernização Conservadora, o PSDB, que transitou de Partido da Modernização Conservadora a um partido que se aliou aos golpistas e aos corruptos. E que mostrou sua verdadeira cara também, não deixando de ser também um partido golpista e corrupto. Este processo é gravíssimo, porque tira do cenário a chamada, pela sua tentação antidemocrática, porque o PSDB sofreu uma tentação antidemocrática cedeu a ela e, sobretudo, viu naquilo uma oportunidade para chegar ao poder que lhes tinha sido afastado pelo povo por 4 eleições consecutivas. Como eles viram que não tinha como executar seu programa através de eleições, suspenderam eleições. O peso que isso tem na história política de lideranças tradicionais do Brasil é um peso muito forte. A história o julgará. E a história julga de uma forma implacável. Ela julga condenando a não ter voto. E criaram um monstro, que é a extrema-direita. Então são 2 efeitos do golpe. Um destrói o partido, né, que era o Partido Conservador, ao qual nós sempre disputamos, que era um partido até então civilizado. E não soube perder a eleição democrática. Eles não saíam dessa linha, né, democrática, que era fundamental e era importante para o país. E agora criaram um monstro que comeu o campo deles. E aí, não adianta querer apresentar como alternativa os chamados outsiders. Ou se apresenta como alternativa o chamado gestor, que não quer gerir a cidade para a qual ele foi eleito prefeito, e o outro que é uma versão estranhíssima de política social feita através de programa de auditório. Que o PSDB fazia política social olhando através de um óculos e de uma lente de programa piloto, porque no Brasil, se você não fizer programa para milhões e milhões de pessoas, ou seja, o mais médicos era 63 milhões, Bolsa Família, 56 milhões, e agora eles estão reduzindo do auditório, aliás, do projeto piloto para o auditório. Então você sorteia a casa, isso passa a ser programa social. Eu acho que cada um pode fazer o programa de auditório que achar mais conveniente, faz parte da democracia, essa liberdade de expressão em programas de auditório. Agora, na política, num país com 208 milhões de habitantes, que tem necessidades seculares, é complicado. Dessa questão da degradação que nós chegamos a ter, né, um programa social de auditório, né? Fico me lembrando do Chacrinha, como vocês querem, bacalhau, né? Só falta isso. Eu queria lhe perguntar sobre um aspecto de destruição democrática que vai além dessa questão do araquiri golpista que o PSDB praticou, que é a questão de terem levado, em nome dessa missão, o país a uma verdadeira baderna institucional, com a deformação das instituições e com a criação de um Estado de desequilíbrio, de tensão permanente, de permanentes escândalos, prisões e, enfim, uma vida completamente insegura para a sociedade, que não sabe qual vai ser o escândalo do dia seguinte, do outro, e do outro, e do outro, se nós não estamos fazendo com que a vida nacional esteja se afastando daquele mínimo de normalidade que ela precisa ter para ser eficaz do ponto de vista do funcionamento do país. Você tocou num ponto importante, que é a questão de quando você provoca uma ruptura democrática e pratica um impeachment sem crime de responsabilidade de uma forma explícita, você permite, você cria
uma ambiente. proposta que é a seguinte: a partir daqui tudo é possível. Em várias circunstâncias, o judiciário, aí entendido como judiciário, todo o sistema, não só dos juízes, etc., mas do Ministério Público e os próprios mecanismos de perseguição policial. Mas isso é grave, porque ao fazê-lo, você compromete fundamentos do Estado Democrático de Direito. Todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, você não pode tratar uns diferentes dos outros, a não ser que você tenha como base a justiça do inimigo. Você não quer condenar ou julgar ou fazer justiça. Você quer destruir. Ao invés de destruir com as armas, como era a questão da guerra, o warfare, era isso, você mata. Mas, O lawfare, você usa a lei para destruir. E aí você tem os absurdos. O juiz fala fora dos autos. O juiz manifesta antes de julgar a sua posição. Tudo aquilo que é absolutamente impensável e não passível de defesa num Estado democrático de direito se comete, mas não parem não. E o judiciário assiste a mídia assumir seu papel, porque a primeira etapa dessa história toda foi a mídia julga. A mídia julga, condena sem defesa. E o julgamento passa a ser moral. Moral, não, e óbvio, ela não é uma instância de julgamento. Desde quando, em que país do mundo, em que sistema democrático a mídia pode ser elevada ao estatuto de judiciário? De jeito nenhum. Não tem juízo, não tem. Ela tem interesses. E aí é que está. Os interesses da mídia também passam a ficar evidentes. O que ela defende, o que ela apoia e o que ela quer, fica bastante claro. E aí fica muito difícil fazer aquela manobra que faziam sempre. Que era o seguinte: quando se falava que era fundamental fazer o controle econômico da mídia, porque ela é oligopólica aqui no Brasil, e em qualquer lugar do mundo que você concentrar TV aberta e fechada, que você concentrar jornal, revista, que você concentrar até mídia social, você terá um viés antidemocrático. Então, não é só que a mídia se arvorou em judiciário, é que ela o faz de forma a corroer o fundamento do Estado Democrático de Direito, que é o direito de todos serem iguais perante a lei, mas é a lei e não a mídia. É exatamente essa questão dos meios de comunicação e de sua democratização que nós vamos discutir no segundo bloco.